Oi gente, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás eu estava discutindo com uns amigos meus sobre cinema e a gente chegou a um momento em que a gente estava tentando entender o que era cinema de fato. Alguns diziam que o texto não importa tanto, até porque eles começaram a falar de filme antigo que não tinha roteiro, não tinha texto e tudo mais. Outros falavam que os filmes mais memoráveis da história do cinema são lembrados por conta do roteiro. Daí eu lembrei de Denis Villeneuve, que recentemente, por conta de Duna 2, ele falou que ele conseguiria fazer o filme inteiro dele de Duna sem nenhuma linha de diálogo, e que ele fala que essa necessidade de diálogo pra ele não existe. Polêmica que teve agora recente com o Denis Villeneuve. Primeiro deixa eu botar a par quem não sabe, né? Ele deu uma entrevista recente e ele falou isso. Pra ser sincero, eu odeio diálogo. Diálogo é pra teatro e televisão. Eu não lembro de filmes por causa de boas falas. Lembro por causa de imagens impactantes. Não tenho o menor interesse em diálogo. Imagem e som. Esse é o poder do cinema. Mas é algo que ficou menos óbvio se você assistir aos filmes de hoje. O cinema foi corrompido pela televisão. No mundo dos sonhos, eu conseguiria fazer um filme legal que não parecesse um experimento, mas que também não tem uma palavra sequer. As pessoas sairiam do cinema pensando, peraí, não teve um diálogo nenhum, mas nem sentiriam falta. Cara, e fazer um filme sem nenhum diálogo daria certo sim. Recentemente lançou um filme, eu esqueci o nome, eu vou colocar aqui ele aparecendo na tela, mas é um filme de alienígenas, tudo, que a mocinha, ela tá dentro de uma casa e tudo mais, ela começa a fugir desses alienígenas. E eu não sei se quem assistiu percebeu, esse filme ele não tem nenhuma fala da protagonista. E você entende tudo que está acontecendo. Até porque o cinema ele é feito de experiências. Existem filmes que não tem diálogo mesmo, mas isso é apenas uma opção que eles tiveram ali para fazer aquela história. Uma produção cultural não apenas inventa histórias, mas sim vai criando, substituindo, imitando, incluindo e excluindo fatos e versões, a fim de achar um ponto perfeito para a criação. E isso vale para música, para pintura, para livro, teatro e claro para o cinema. Só que o cinema, ele meio que juntou os nossos sentidos em um só lugar. Claro, teatro também, mas para um resumo da nossa discussão aqui, a gente vai falar de cinema. Ele trouxe som e visão para uma tela e remonta histórias com base nesses sentidos. E Zona de Interesse, o novo filme de Jonathan Glazer, é uma junção perfeita entre som e visão. Na verdade, eu digo que são dois filmes em um só, né? Uma que você assiste e uma segunda camada que você ouve. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse filme depois que você deixar o like e se inscrever aqui nesse canal. E claro, depois da vinheta. Não é de hoje que sabemos de atos repugnantes e assombrosos do regime nazista. Eu sempre estudei sobre a Segunda Guerra Mundial e o que ele representou para a humanidade. E em 1945, no Tribunal de Nuremberg, existia um viés muito forte sobre o nazismo, sobre os nazistas, né, serem demônios psicopatas. O que é verdade. E na década de 60 começou uma análise muito interessante sobre, lá dentro daquela consciência nazista, ter a normalização daquilo que a gente considera repugnante, assombroso e maldoso. E aí que mora a maior discussão de zona de interesse, sobre a banalidade do mal. Esse termo foi alcunhado do livro de Eichmann em Jerusalém, que inclusive é meio que um subtítulo desse livro. Pois dentro do cumprir ordens não existia espaço para tomar atitudes críticas. Os nazistas não tinham esse espaço. E dentro do regime totalitário, o massacre era algo comum, era algo banal. Jonathan Glazer traz uma perspectiva diferente sobre o nazismo, munido com críticas bem metafóricas e nada expositivas. Ao decorrer da história, a gente viu muito de um cinema de guerra, né? Mostrando a violência, mostrando o caos, o sangue e a morte. Mas e se isso fosse o plano de fundo? E se o mais assustador fosse a banalização desse mesmo sangue derramado, dessa violência e dessas mortes? Em Zona de Interesse, teremos duas experiências em um só filme. Um é de uma família nazista e seus conflitos familiares, preocupações com a casa, com a piscina, o que vai ter para comer, e uma segunda experiência, que é o que você ouve. Eu vou explicar para você o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Mas antes, só para explicar, Jonathan Glazer é o diretor do excelentíssimo Sobre a Pele, lançado em 2013. Depois disso,
eu não consigo lembrar de nada que ele fez até aqui. Então a gente ficou meio que em stand-by esperando esse cara fazer alguma coisa. E aí finalmente ele apareceu com Zona de Interesse, que é um filme muito interessante. Claro, você tem que estar no momento certo para você assistir esse filme. Você tem que estar calmo, você tem que estar descansado e você tem que estar prestando atenção. E, principalmente, colocar bastante som na sua televisão. Quando você está no seu cotidiano, assim, na rua ou em casa, trabalhando e tudo mais, você escuta sons no fundo. Sons são percebidos. Um cachorro latindo, pessoas falando, carros passando, às vezes pássaros, gatos, crianças ao fundo, qualquer coisa. Isso é normal. Chega a ser corriqueiro. Em um determinado momento da sua vida, você começa a parar de perceber isso. Só sons um pouco mais ali que enchem o saco que você não esquece. Mas os sons diários você acaba deixando passar. Para uma família nazista que morava ao lado de Auschwitz, esses barulhos corriqueiros são pavimentados com tiros, agonia, diálogos de pessoas sendo subjugadas, e quanto mais você percebe a falta de interesse daquela família pelos sons, mais assustador é ver isso. Esse sentimento vai afligir demais você se você tem como bagagem o que foi Auschwitz, principalmente. Acompanhamos um filme de um casal querendo ter a casa perfeita, a vida perfeita, o sonho americano-alemão, sendo vizinhos do campo de concentração, um dos maiores do mundo, da Europa, da guerra. E esse casal é baseado em um casal real, tá bom? É o comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, e a sua esposa, né, a Hedwig. E, cara, interpretados por dois ótimos atores. Inclusive a Hedwig é interpretada pela Sandra Hüller, que fez a Anatomia de uma Queda, que eu já falei aqui no canal essa semana agora que passou. Inclusive, eu achei Zona de Interesse até mais interessante do que o próprio Oppenheimer. Cara, essa mulher tá num ano excelente pro cinema, eu torço muito pra ver ela em mais produções, né? E o Rudolf Hess, ele é interpretado pelo Christian Friedel, né? Christian Friedel. Cara, de forma bem interessante. À primeira vista, você observa ele, um sujeito quieto, calmo, sem muitos exageros, objetivo e focado em trabalhar. E quando retorna para casa, tenta cuidar da sua família do jeito que ele acha que tá certo. Porém, é aí que o diretor espera que você tenha sua bagagem histórica. O Rudolf Hess, ele era o comandante do maior campo de concentração do mundo. Ele coordenava inúmeros soldados nazistas a matar milhares de pessoas diariamente, gente, diariamente. Ele se dedicou a fincar raízes em Auschwitz e não sair dali e nem perder aquele cargo. Ele lutava por aquele cargo. Observamos reuniões para discutir sobre mais fornalhas, por exemplo, para queimar pessoas, sobre mais eficiência para as câmeras de gás que matavam as pessoas, falavam que era um banho. A gente assiste a família dividindo bens que eram dos presos do campo de concentração, ele traindo a própria esposa com pessoas que estavam dentro do campo de concentração. Então, assim, vendo o quão escroto eram essas pessoas. E tudo isso sem nenhum remorso. Ninguém pra falar, mas gente, estamos falando sobre pessoas, estamos fazendo isso com seres humanos. Era como se falassem, sei lá, nem de gado se fala assim, de uma praga de gafanhotos, sei lá, que precisava ser erradicada da melhor forma possível, mais prática e mais rápida. Porém, alguns ainda tinham utilidades demonstradas na casa, como empregadas, serviçais, e até, né, como eu falei, aliviadoras de tensão para o pai da família, que pouco se importava de verdade, apenas ia ali, fazia o que queria e limpava as partes dele e tava tudo certo, ele não tava nem aí. Jonathan Glazer posicionou câmeras por toda a casa de forma que a equipe saísse de trás das câmeras. Quando assistimos a família vivendo, são os atores soltos no set e apenas com o objetivo de passar o dia lá. Comer, apagar as luzes, dormir, conversar sobre o cotidiano, brigar com o cachorro e coisas do dia a dia. O filme também não tem correção de cores, ou sei lá, um filtro no filme. Isso faz com que a luz que a gente está recebendo é daquele momento exato. Então a gente fica ainda mais imerso na rotina daquela família. A gente sabe exatamente a hora que está acontecendo, a gente sabe como é que está o clima naquele dia. E desde que o filme começou, eu percebi logo a falta de planos próximos, né, dos atores. O plano fechado, né, o plano detalhe.
Nada disso existe. São cenas abertas e médias e sempre estáticas. Não tem outro tipo de plano. E isso causa um desconforto sensorial, impedindo que o espectador relaxe por completo enquanto está assistindo o filme. Porque o que o diretor quer é que você vivencie a rotina daquela família, mas entenda que não é aquilo que ele está querendo contar para você. Pois escutamos tiros, gritos, a dor das pessoas ao fundo de uma cena de, sei lá, crianças brincando. É o diretor falando pra você, eu tô te mostrando isso, mas o que você tá ouvindo é a mensagem que tem nesse filme. Por fim, assistimos essa família sem nenhum interesse nessas pessoas. São pessoas desinteressantes que não buscam saber, que não buscam querer. São apenas peões mortos em busca de um sonho da casa maravilhosa. Essa estupidez. Casa essa que não se cria nada, nada de culto sai dali, nada de interessante, apenas o superficial e o imoral. A gente vê frases de ameaça, a gente vê coisas que são faladas e a gente consegue entender que eles sabiam exatamente o que estava acontecendo ali. Eles não estavam simplesmente fingindo que nada acontecia. Eles faziam isso pela pura maldade, buscando vontade e propósito onde é vazio. O marido tem que sair dali para trabalhar em outro lugar e a esposa prefere ficar ao lado daquela porcaria daquele muro de Auschwitz com aquelas pessoas morrendo diariamente ao invés de sair dali, pois ela não enxerga o mal. Mas na verdade enxerga sim, pois quando eles tomam um banho em um rio onde corpos foram despejados, ali não pode mais entrar, né? Porque morreu gente ali. Quanto mais superficial alguém for, mais provável que ela ceda ao mal. Disse Hannah Arendt, que muito pensou e descobriu sobre várias famílias nazistas, como a Hess, e concluiu que os demônios e psicopatas são burocratas, vazios e servos de um ideal absurdo que nunca nem buscaram saber mais aprofundadamente, apesar deles entenderem muito bem o mal que causam. O filme se conclui com cenas atuais do que sobrou dos campos de concentração e hoje são estruturas históricas que você pode estar indo lá visitar. E pouco sobrou, algumas pequenas estruturas, roupas, pertences, memórias e uma reflexão. Não se pode esquecer o que aconteceu ali, naqueles lugares.